que é a terceira estrutura de repetição e última que a gente vai ver. Então a gente já viu o do while, já viu o while e agora o for. Então para a gente aprender ele, eu vou criar esse programa proposto utilizando o while. E aí eu vou converter ele para o for, porque o for ele é bem parecido com o while. Ele é uma estrutura em que se você tiver um while, você pode transformar esse while com for facilmente. Ok? Então vamos lá. O for é o para que vocês aprenderam em algoritmos. Para. Uhum. Tá, então aqui o usuário vai me informar um número. Então digite um número. Vamos lá? Arthur, eu tenho que informar todos os números, desde o número 1 até o número informado pelo usuário, de modo crescente. Como que você faria com base no que a gente já sabe? A gente vai criar um programa em que o usuário vai digitar um número inteiro positivo, ele vai digitar, você não precisa validar, e eu quero mostrar todos os números desde o número 1 até esse número que o usuário digitou, de modo crescente. Como você faria isso com o while? Com o while, colocaria abre o While. a condição da crescente. Eu faria um contador. Um contador, então vamos seguir a ideia dele. Você faria um contador. Sim. Que iria somando de contador começando em 0. Contador. Começando em 1, não? O contador seria para quê? Para você fazer, primeiro para fazer a comparação e depois para você ir fazendo a... E mostrando, né? Mostrando. Acho que talvez se ele começar de 1 seja mais interessante, porque o primeiro número que a gente vai mostrar é o 1, né? Eu pensei depois do lado botar contador mais baixo. Pode ser também. Beleza? Tá, e aqui, qual que é a condição que você colocaria, Arthur? Enquanto o contador menor ou menor ou igual? Menor ou igual a número. Beleza? Aí você colocaria systemout.println, o quê? Contador e contador mais mais. Hã? O igual ele vai passar? O que ele digitou é. Então se ele digitou 3, tem que aparecer 1, 2, 3. Então, se colocar igual, não vai dar a mesma volta? Não, porque, ó, vamos pensar assim, 2, por exemplo, tá? Imagina que ele digitou 2. Contador é menor ou igual a 2? 1 é, né? Então mostrou 1. O contador foi para 2. 2 é menor ou igual a 2? É. Mostra o 2, foi para 3. Volta para cá. 3 é menor ou igual a 2? Não, sai. Beleza? Tá, então, isso aqui é o que a gente já sabia. Se eu testar... Então, sei lá, ele digitou 5. Beleza, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Tá, sempre que você tem, vamos lá? Sempre que você tem essa estrutura, em que tem, vamos lá, Matheus. Sempre que você tem essa estrutura, em que você tem uma inicialização, a condição e em seguida um incremento, você pode utilizar também um laço para. Por quê? Porque o laço para, ele é formado, vou fazer ele aqui embaixo, ele é formado por 3 elementos, que são especificamente esses 3 que eu acabei de comentar. Como que a gente faz para criar um laço para? Você digita for, assim como você digitaria o while, ok? Diferença, no while a gente só colocaria a condição. Beleza? No for a gente vai colocar a condição também, mas a gente vai colocar a condição no segundo parâmetro que esse for vai receber. E os outros parâmetros vão ser separados por ponto e vírgula. Então aqui vai ter o primeiro parâmetro, que a gente já vai entender para que serve. Aqui o segundo, que é a condição, igual a condição do while. E aqui um terceiro. Ok? Se aqui é a condição, então eu posso já colocar contador menor igual a número. Ok? Esse primeiro parâmetro ele serve para quê? É o parâmetro de inicialização. A toda iteração, quando fala iteração, vocês sabem o que é, né? Iteração é toda a volta de um laço, tá? A cada iteração, sempre, guarda isso, sempre o for vai executar. Primeira possibilidade, o primeiro parâmetro e depois o segundo, ok? Ou o último parâmetro e depois o segundo. Então sempre, toda vez que ele passar por aqui, ou ele vai fazer isso daqui, ou ele vai fazer isso daqui.
Na primeira vez que ele for executar, ele vai fazer isso daqui. Em todas as próximas, ele vai fazer isso. Ok? Então, o que você pode inserir nesse primeiro parâmetro? Qualquer instrução que você poderia inserir, por exemplo, aqui, antes de começar. Então, no nosso caso aqui, ó, antes de iniciar o while, o que a gente fez? A gente não iniciou o contador como sendo 1. Você poderia vir aqui e colocar nesse primeiro parâmetro o contador igual a 1. Por quê? Porque na primeira vez que esse laço for executado, ele vai executar isso daqui e depois vai executar a condição. Na primeira vez. Ok? A partir da próxima, o que ele vai fazer? Ele vai executar o que tiver aqui e depois o que tiver aqui. Com base nisso, o que vocês colocariam aqui nesse terceiro elemento? Isso mesmo. Hã? Um contador mais mais. Com base nisso, Arthur, o que você colocaria aqui dentro? Um system out println contador. A gente tem aqui embaixo a mesma estrutura que a gente tem aqui. Nesse caso não precisa declarar variáveis. É isso aí. Não, é tudo do mesmo jeito. Ó. Pode ver que aqui no contador eu declarei essa variável, contador. Declarei lá em cima, né? Pro fora também precisa declarar do mesmo jeito. Ok? Mas eu colocar um valor, E colocar o quê? por exemplo, você colocou o contador igual a 1, Aham. fora eu colocar esse contador igual a 0. O que vai acontecer? Vamos ver se alguém consegue responder. A pergunta do Matheus, se eu entendi bem, é se aqui eu colocasse 0, o que iria acontecer? Se fosse só o for, aí Só o for. aí teria que mostrar o zero. Ia mostrar desde o 0. O que vai acontecer se eu mudar aqui para 0 é o mesmo que aconteceria se eu mudasse aqui para 0. Né? Porque isso daqui, ó, é equivalente a isso daqui. Se a gente pegasse esse for e abrisse ele, a gente chegaria a esse while aqui. Sim, aham. Se a gente colocar para 0, na verdade, não. Se a gente colocar para 0, a consequência é que a gente vai mostrar desde o 0 até o número que o usuário digitou, que não é o que o enunciado está pedindo. O que ia ter o. Agora, se a gente quisesse esse número de iterações correspondente ao número que o usuário digitou, aí o que você falou seria coerente, seria menor em vez de menor igual. Mas quando ele digitasse 5, por exemplo, nesse caso, a sua sugestão seria, caso aqui mudasse para 0, que aqui ficasse menor. Se ele digitar 5, o que vai aparecer nesse for? De 0 a 4. Ok? Mas entende por quê? Ó? É a mesma coisa aqui. Ó. Se eu colocar 0 aqui e aqui colocar menor, o que vai mostrar? De 0 a 4. Então, a primeira vez, ele digitou 5. 0 é menor que 5? Vai mostrar o 0. Beleza, foi para 1. 1 menor que 5? Mostra 1, depois 2, 3. Se colocar o igual, ele vai até o 5. Eu vou mostrar até o número que... Até o número que o usuário digitou. Ok? Então agora a gente poderia transformar isso daqui, aquele while, nesse for. Professor Siqueira, computador matemático. Não. O critério dele, não sei se eu entendi o que você quis falar, tipo, passar isso daqui pra cá, zoa tudo a cabeça dele, porque é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele não faz ideia do que é que você colocou aqui. Ele só sabe que essa instrução que você colocou ali é o que ele vai executar antes da primeira iteração. E ele só sabe que o que você colocou aqui é o que ele vai executar antes de qualquer outra iteração, senão a primeira. Não foi? Foi? Beleza? Então aqui se a gente testar, recompilar. Então sim, 1, 2, 3, 4, 5. Então o for é melhor que o while? Também não, mesma coisa. Esse só é um tipo de situação em que, na minha opinião, o for ele abrevia mais do que o while. A gente codifica menos linhas para fazer a mesma coisa. Ok? Mas o processamento não seria o mesmo, então? Tudo a mesma coisa. Porque eu tenho que dizer, vai pensar 3 vezes no mesmo que eu... Não, o resultado final de instruções é o mesmo. Então, Ok? Não exatamente o mesmo, mas tem custo computacional similar. Então, é porque, tipo, você vai fazer as mesmas contas, né? É ínfimo a diferença. Teria como você mostrar um caso que somente o for seria útil? Não tem. O Arthur perguntou assim, ó, teria como mostrar um caso em que somente o for seria útil? Não tem.
todo e qualquer problema que envolve repetição, você consegue fazer com qualquer uma das três. Entendeu? É que tem uma que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você mesmo, você vai conseguir. Outro talvez dê menos. Tem problema que as três tudo a mesma coisa. Tá? As três você consegue resolver de forma simples. Ok? Na prova é muito provavelmente que seja análise de código. Análise de código. Então agora, eu te dei esse código aqui, você fala quanto que vai imprimir na tela. Que nem a Serenita. Isso, similar da Serenity. Sim. Não. Isso, similar aqui. Não, vou dar esse código, perguntar para você quanto que vai sair na tela. Tipo, o que é que ele vai imprimir, por exemplo? Aham, eu acho que deu... Tem um computador que é o Windows 8 deu na tela assim, vai dar. Travou, professor, travou. Não é tudo ou nada, não. Eu coloco de forma que você consiga ir mostrando parcialmente o que foi que você... Quais linhas que você seguiu, né? Ok? Tá, então seguindo, ó. Esse contador aqui, vocês concordam que a gente está utilizando ele só dentro do for? Né? Eu não estou utilizando ele aqui dentro, por exemplo, ó, aqui fora, perdão. ln contador, ok? Mas eu pergunto, se eu colocar esse daqui do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o 1 de novo. Se eu digitar 5, por exemplo. Tá, vai mostrar o 5. Não. Ele vai Mostrar o 1. ele vai imprimir lá primeiro 1, 2, 3, 4, 5, 1. depois quando ele sair do laço, ele vai imprimir o resultado do computador. Não. Que vai estar em Mais 5. 5. Em 6. Vai estar em 6. Por quê, ó? Ah, mais. Sempre, então, se eu digitar 5, o que vai acontecer? O contador foi para 1, verifica a condição, é menor ou igual a 5, executa. Terminou, o contador aumenta, vê condição, ok? Isso vai acontecer para o 3, para o 4, vai imaginar agora que o contador chegou aqui, valendo 5, acabei de imprimir o 5. Ele vai voltar para cá, contador vai para 6. 6 é menor do que 5? Menor ou igual? Não, então ele sai, mostra o 6. Ele executa a última depois da segunda, né? Sempre é. Na primeira vez, primeiro, segundo. Nas próximas, último, segundo. Por isso que ele vai contar 6, né? Porque ele vai, Por isso que ele vai contar seis. 6. Depois ele vai... Depois ele vê a condição. Se ele fizer 6, ele imprime 5. Se ele fizesse... Se ele fizer mas aí dá um nó na cabeça da gente. Mas faz sentido o que você falou. Se fosse contador mais igual a 1. Aqui. Contador mais igual a 1. Equivalente, mesma coisa. Mas no caso do contador mais, ele soma a variável em qualquer parte do algoritmo? Contador mais é exatamente isso daqui, que é exatamente isso daqui. Mais soma mais um na variável. Essas três instruções fazem a mesma coisa. Você sabe digitar. Ok? E a gente pode, inclusive, que é o que a gente conhece em algoritmo como passo, a gente consegue vir aqui, por exemplo, falar que ele vai andar de 2 em 2. Né? A cada vez que ele passar aqui, aumenta o contador em 2. Mesma coisa do negativo? Mesma coisa para o negativo? Sim. Como que eu faria para ele andar negativo aqui? Varia. Menos igual, né? Ok? Então aqui, mais. Tá, então nesse caso aqui, a gente está utilizando essa variável contador fora do for, ok? Mas a gente sabe que isso aqui não precisa. Deixa eu só compilar para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Java, né? Java exemplo 1, 5, beleza, mostrou aqui o 6, tá? Mas eu não quero mostrar isso. O objetivo do enunciado é que eu parasse no 5, então esse aqui tem que sair daqui, ok? Dessa forma, a minha variável contador já está sendo usada aqui dentro. O que eu poderia fazer? Eu declarei essa variável contador aqui em cima. Por consequência, ela vai estar disponível em todo esse trecho aqui, ó, desde aqui até aqui. Só que eu só estou usando ela nesse trecho. Então, o que você pode fazer? Nesse caso, especificamente, você pode vir aqui e declarar a sua variável contador dentro da inicialização. Ela só é visível dentro do for. Se agora, vamos compilar, mostrar o resultado. Beleza, digitei 5, tá do 1 ao 5. Se agora eu tentasse vir aqui e colocar systemout println contador, ele vai falar pra gente, ó, nem sei que variável contador que é essa. Ok? Tranquilo? Vamos pro próximo. Pode seguir pro segundo?
Tá, então agora a gente vai criar um programa. Então agora a gente já tem condições de fazer isso aqui, ó. Criar um programa para mostrar decrescentemente todos os números positivos entre 1 e um número inteiro digitado pelo usuário. Praticamente a mesma coisa, porém decrescente. Enquanto eu faço a parte mais difícil aqui, vocês pensam como que a gente vai fazer. Beleza, mete um for. Ah, Aí coloca Faz a mesma coisa, só que menos contador igual a 1. Não, for número, número. aí e o contador menor ou igual a 1. Não, mas é só um detalhe, ó. No primeiro parâmetro, ele está esperando uma instrução. Se eu vir aqui, ó, uma instrução é o quê, ó? Isso daqui é uma instrução, isso daqui é uma instrução. Se eu vir aqui e colocar assim, ó, número, ponto e vírgula, isso aqui compila? Não compila, porque isso para ele não é uma instrução, ok? Então, da mesma forma como ele não compila aqui, ele não vai compilar aqui também. Então, é preciso colocar uma primeira instrução dele? Aí que a gente chega lá. É preciso colocar uma primeira instrução? Não é preciso colocar, ok? Tem que colocar o ponto. Aí o que você vai fazer? Você coloca o ponto e vírgula e já sinaliza para ele que é o segundo parâmetro agora. Então qual que é o segundo parâmetro? Quanto for maior ou igual ao número for maior ou igual a 1. Enquanto o número for maior ou igual a 1, Para mostrar 1 também? Para Para mostrar 1 também? mostrar 1 também. Então, mais ou menos. Número menos menos. System out. Número, né? No final, usa um ponto. Vai ser a mesma coisa, mas vamos primeiro compilar isso aqui. Então, beleza. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Só que o Arthur tá enjoado. Ele quer que apareça separado por vírgula e terminado por ponto. Mesma coisa do while, né? Então, aqui a gente vai fazer. Primeiro, vou tirar o ln. Vou tirar o ln. Beleza, 5. Tá. 5, 4, 3, 2, 1. E agora? Coloca um if aonde? Antes ou depois? Professor, mas Antes. Antes. If. Então, se... Para mostrar o último, né? Você pediu para colocar separados por vírgula e terminado por ponto. Tá. Lá dentro da condição coloca se número for igual a 1. Se número for igual a 1, certo? Tá. Coloca um else agora. Um else. Se não, pega esse system e coloca dentro do else. Pega esse system e coloca dentro do else. Agora lá dentro do if coloca system out normal, número, aí entre aspas. Print ln? Print, né? Print. Aham. Número Número mais, mais. entre aspas, Hã? entre aspas. Ponto. E a vírgula fica onde? A vírgula coloca na linha do outro lá. Agora aqui coloca mais vírgula. Tá bom. Vamos lá. Então, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, a mesma coisa que você pode colocar dentro do while, você coloca dentro do for. Pode ter if dentro, pode ter for dentro de if, a mistureira que você quiser. Beleza? Professor, agora só um pouco. Eu sim. quero entender por que como que ele sabe que ele vai printar o 5. Como que ele sabe que ele vai printar tipo o assim, 5 primeiro? porque eu coloquei a primeira instrução, não coloquei. Certo. A próxima é enquanto o número for Maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Digitou 5. O próximo é número menos. Não, você está misturando. Sempre, por iteração, ele só vai executar 2 dos parâmetros. Então, ele Um não vai ficar de executar fora. nada e vai falar enquanto. Então deixa eu ver se Primeiro ele executa aquele primeiro e segundo. Depois ele botar o depois que ele vai rodar o Terceiro, segundo. terceiro e segundo. Isso. Então ele vai fazer isso aqui. Ele vai. Não tem nenhuma instrução, enquanto o número for maior ou igual a 1, se isso Entrou. Isso. Sim. Fez essa. Número, né? 5. Mostrou 5. Aí eu Vírgula. volto. Quem que ele executou aí, número agora? menos, Número menos 4, menos. Aí tá, condição. Tá menor, fixo. 4. Isso. Aí entra mais uma Aí vez. que apagou, eu fiquei. Apagou uma condição nebulosa. Mas entendeu? Vai? Foi? Então, terceiro. Ah. Fica mais enjoado, porque acho que tem que ser o número depois do
Ele não quer que... Certo, tá enjoado demais. Não é grave. Ah, tipo assim, quer que mostre... Tá fazendo merda. Tá parecendo mulher grávida, né? Não, não quer, não é bem assim que eu queria, não, né? Não quer que apareça o número que o usuário digitou. Vamos lá, e aí? Parece muito que o O usuário, número que o usuário digitou. naquela primeira, naquele primeiro, Naquele primeiro, colocaria menos, né? número menos menos, garoto. Né? Enjoado, né? Enjoado. Então agora, primeiro ele vai decrementar, né? Então 5. A partir do 4, o que foi? Beleza? Bonito. Tá, mas eu vou tirar, que senão depois vocês vão ler o enunciado, vão tentar procurar o que eu tô fazendo aqui, vão ficar perdidos. Ok? Tá. Terceiro. Então, criar um programa para mostrar crescentemente todos os números ímpares, exatamente, menores que ou iguais a um número inteiro positivo informado pelo usuário. Então, ó, se você for observar, a estrutura tá pronta, aham. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou só copiar isso daqui, hein? Fazer a parte mais difícil. Copiou isso daqui. Qual que vai ser a diferença? Ou a gente faz um if, mas como que a gente poderia fazer isso também sem if? Que mostra todos Os ímpares. Mais de... é mais 2. Poderia vir aqui no contador, não, mais igual 2. Beleza? Por quê? Na primeira iteração ele mostra o 1, vai verificar que é menor ou igual, sei lá, 3. Aí vai dar um mais igual depois a 2 na próxima. 3 é menor ou igual a 3? É, mostra, vai voltar, mais igual, foi para 5. 5 é maior ou igual a 3? Não, sai fora. E no caso do par? Se ele digitar 4, teria que mostrar 1 e 3 só, né? Então, beleza, mostrou 1, é menor ou igual a 4? É. Aumentou em 2 na próxima iteração. Então, 3 é menor ou igual a 4? É. Mostrou 3. Volta lá. Aumentou, foi para 5. 5 é maior ou igual a 4? Não. Sai fora. Ok? Então, o 3 estava praticamente pronto. Então, sei lá, mostrou 7. 1, 3, 5, 7. Mostrou 8 também. 1, 3, 5, 7. Beleza? Dúvidas? Um quarto. Tá, agora a gente vai fazer um programa em que o usuário vai digitar um monte de número inteiro positivo. Quando ele informar um número que não é inteiro positivo, encerra e mostra a soma de todos os digitados. A gente já fez esse com as outras estruturas. Então assim, ele vai digitando 5, 7, 2, 4... A hora que ele digitar um não positivo, ou seja, 0 ou negativo, sai e fala, ó, a soma de todos os positivos que você digitou é tanto. Então, vamos lá. Então, vamos criar uma variável número aqui, beleza. For, Vai pedir. nada. Quando for maior, é 0. Vamos ver. Número maior que 0. Vai pedir. E número mais 5. Peraí. Lá dentro vai ter que ter uma... Não, porque isso vai Fazer uma soma. O programa vai somar diversos números inteiros. Positivo vai contar a partir do 1, professor? Positivo sim, Então, esse cara é igual... Não, é maior do que 0. maior que 0. Como é que ele vai entrar aí se não tem um... Não, ele vai botar primeiro e segundo, depois segundo. Como é que ele vai entrar esse número lá em cima, não recebe nada? Porque a gente vai botar ali, Não tá pedindo fora, como que ele vai entrar? Eu não sei também. Pelo meu número tinha que receber alguma coisa. A Depois soma depois deles eles... pode criar uma outra variável? Pode, quando você quiser. Então, o número A vai soma ser tem que ser aqui dentro, né? lá dentro, coloca um system e coloca uma variável para receber o número que Ah. digitar. Aí soma ela lá dentro. Poderia ser? Acho que poderia ser. Digite um número, beleza. Aí leio em número. Número igual a leitor.nextInt, ok. Vamos testar isso daqui? Não, não vai. Por que não vai? Porque sempre vai ser substituído. É não, do jeito...
tem que É, ser. aham. Isso aqui compila? Não, Por quê? não tem valor, porque o número tá Porque o número, isso, não tem valor nenhum, né? E aí? Que gambiarra que a gente faria no while para isso aqui funcionar? O número recebe, por exemplo, 1. Né? Então, assim, isso aqui parcialmente já está funcionando. Mas e o último elemento? Você não precisa preencher também. Então, exemplo, 4, então, sei lá, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, encerrou. Agora falta somar. Só poderia pegar desse system aí e atribuir a outra variável. Colocar ali, número recebe número Mais essa outra variável. Número recebe número mais outra variável, vai zicar. mais número. Vai zicar. Mais igual número. Número mais igual o que ele está lendo? Assim? Não, abaixo, fora desse. Aqui, O número recebe maior igual. número mais igual número? Tem que só mais um, vai, professor. Não, gente, mas ó, nessa linha aqui ele já perdeu o número anterior já. Colocar um Aqui a gente está dobrando o valor dele. colocar um acumulador para a gente ver a soma. Tem impressão. A gente pode criar um acumulador, Não pode criar, tá? Não. Tem que ser igual. mas poderia para número. Você queria criar ele dentro do primeiro parâmetro, né? Poderia se a gente não fosse utilizar. Opa. Soma. Só para não ficar vazio aqui. Poderia, né? Agora é soma, embaixo é soma mais. Beleza? Ó, não tem que ter relação direta disso daqui com isso daqui. Tá? É você que vai criar a lógica sabendo como que o for funciona. E aí? Agora é soma na frente ali. Agora aqui é soma, né? Mas aí como que vai sair do ciclo? Na hora que digitar o número. Número maior que zero. Né? Se fosse especificamente ele sair com 0, isso aqui dava até para ficar aqui, ó, ia ficar até mais bonito, Eu tava falando isso. né? Ok? Então vamos testar. Agora vamos pôr um system aqui, outprint ln, número. É. Obrigado. É. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acho que é isso. 6, Não dá pra colocar 5, então, né? Vai dar 10, 20. Acho que deu errado, hein? 6 com 5, 11, 21. Maravilha, hein? Só que qual que é o problema ainda aqui? Se o usuário digitar zero. Não, se o usuário digitar 0, funcionou. A gente viu aqui, ó. Qual que é o problema? Tem um problema nesse código aqui. Informar um número diferente de 0, né? No caso, seria informar um número negativo. O que vai acontecer, por exemplo? Ó, se eu colocar, a gente já viu que 6, 5, 4, 3, 2, 1 é 21, né? Aí ele vai aqui e coloca menos 100. Né? Tá certo, por quê? Porque ele veio na última aqui, fez a operação e voltou pra cá. Viu que menos 100 não é positivo, saiu. Mas ele não executa primeiro o número. Não, é o contrário. Primeiro o terceiro, depois o segundo. A condição sempre por último. Condição sempre por último. A condição em todas as iterações ela é a última. Peraí. Não é igual a 1. Um if lá dentro? Hum? Poderia ser um if aqui dentro, né? E aí? If número maior que 0? Se o número menor que 0. Não sei o que vocês querem fazer com isso. Não, se for maior do que zero, Maior que 0. ele vai se somar. Então tira de lá e coloca aqui. Não. Não? Poderia colocar se o número menor que 0, número igual a 0? Pode ser. Pode ser, ó, a gambiarrinha legalzinha dele aqui, ó. Número igual a 0. Também. Tá? É a sua lógica que você vai criar. Funcionou também. Ok? Outra possibilidade que a gente pode fazer, essa daqui é mais loucona. E se a gente colocasse assim, ó?
Bernardo é isso, legal. Né? Tipo, você pode sem problema nenhum. Não, cara. Né? Mas depois pra você entender esse seu código, você vai falar que bruxaria que é essa, rapaz. É isso, velho. Sério. Né? Mas daria tranquilo. Então, se número maior do que zero, acumula número, se não, acumula zero. Coloca duas condições, mais ou menos aí dentro, né? Isso, aham. Só falta botar um i. Vamos falar sério. Vamos falar sério? Tira esse negócio aí, né? A do Matheus eu não tenho A do Matheus tá melhor, né? Beleza? E aí tem uma terceira, na verdade talvez tenha até mais, que a gente pode utilizar também nas outras estruturas que a gente aprendeu. Que é isso daqui, ó. Se número menor que zero, concorda que a gente poderia encerrar isso daqui? Né? Eu não tenho que considerar esse último valor. Você pode vir e digitar o mesmo break lá do switch. O que, que o break faz dentro de estruturas de repetição? Ele encerra a estrutura de repetição em que ele está. Ele encerra a estrutura de repetição em que ele está. Nota por quê? Se eu tiver um for dentro de outro for, e dentro desse segundo eu tiver um break, ele só vai encerrar a iteração desse for mais interno. De volta, ó. Do jeito que está aqui, se eu compilar, vocês entendem, né? Então, executando 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 500, 21. Beleza? Por quê? Porque ele chegou aqui, o número foi negativo, deu break e encerrou essa estrutura. Ele serve o mais externo. O mais interno. Isso é o que ele tiver vendo. O que ele estiver dentro. Aham. Quer ver? Vamos pegar um outro caso aqui. Eu vou criar um exemplo 7. Nem vou fazer leitura nenhuma. Imagina que eu tenho isso daqui, ó. Não, calma. Como que associa com matriz as coisas, né? É porque aí J, esse J Matriz. eu aprendi a odiar IJ, né? Ó, do jeito que tá aqui, o que vocês supõem que iria aparecer na tela? Não, o usuário não está digitando Eu nada. sabia fazer isso com papel e caneta, eu não sei assim, eu não sei fazer. Sabia com maçã. Não, gente, esquece matriz. Não é, assim, lembra o que a gente geralmente faz em matriz, mas não é matriz isso aqui. Se 1 é menor ou igual a 10, imaginar, ele está somando, ele vai somar de, ele vai mostrar de J a J de 1 a 10. Aham. Então ele vai imprimir. Vai mostrar. Só um pouquinho. Eu vou ir por partes para quem tiver mais perdido. Ó. Se eu tirar isso daqui, todo mundo sabe o que vai aparecer na tela? Sim. O que vai aparecer? O primeiro vai ser 1. Depois, 2 até 10. De 1 a 10. Beleza? Tá, agora, se a gente colocar isso aqui, o que vai acontecer? Quando ele estiver no I valendo 1, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar J em 1 e vai J até 5, enquanto o I estiver valendo 1. Então, ó, nota que ele veio aqui nessa linha, iniciou I com 1, beleza. E 1 é menor ou igual a 10? Vai entrar. Vai iniciar esse outro for. J começou com 1, J é menor ou igual a 5? Ok? Aí ele vai mostrar aqui 1 e aqui também 1. Depois, para onde que ele vai? Volta para aqui, porque ele está dentro desse for aqui. Não, a gente está dentro de um for. Qual que é o comportamento do for? Eu fico preso até a minha condição da falso, né? Deu falso, eu saio. Ok? Então, aqui o que ele vai fazer? Na segunda, ele vai mostrar 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Aí vai voltar, na verdade, mais uma, né? 1, 5, aí vai dar 6. 6 menor ou igual a 5? Não. Aí para onde que ele vai? Volta para cá. E vai valer 2. Beleza? 2 é menor ou igual a 10? Aí 2, 1, 2, 2, 2, 3, até 2, 5. 3, 3, 1. Mas você está visualizando isso? Ok? Beleza? Aí agora minha pergunta, se eu colocasse assim, ó. Não, não é mais forte. Vou dar mais 3 fora aqui. E agora? Aí vai mostrar 1, 1, 2.
E aí? Aí ele vai, acabou. Acabou não. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, até o 10. O break ele só para o for em que ele tá. Ok? Se eu quisesse também parar esse outro, eu teria que aqui, por exemplo, colocar um outro break. Ok? Então o que o break faz? Encerra o laço em que ele está dentro. Foi? Não foi? Não? Vamos de novo então. Ó. Se eu tirar isso daqui, essa parte aqui foi? Foi? Beleza. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu adicionei uma instrução que, quando o j for maior do que 2, eu quero que ele encerre quem? O for em que ele está dentro. No caso, esse daqui. Então o que ele vai fazer? Ó? Primeira vez, i valendo 1. 1 é menor ou igual a 10? Vai iniciar esse outro for aqui. Ok? Aí vai lá, j recebeu 1. 1 é menor ou igual a 5? Então ele vai executar isso aqui tudo. 1 é maior que 2? Não, vai pular, vai mostrar 1 e 1. Beleza? J está valendo 1 e I também está valendo 1. Aí ele vai voltar para cá. J foi para 2. 2 é menor ou igual a 5? É menor ou igual a 5. Ele vai verificar aqui. 2 é maior que 2? Não. Então ele vai mostrar aqui 1 e aqui 2. Vai voltar para cá. J está valendo 3. 3 é menor ou igual a 5? 3 é maior do que 2? 3 é maior que 2? Vai executar esse break aqui. O que esse break vai fazer? Encerrar esse for. Então, para onde que ele vai? Para o final desse for aqui. No final desse for, ele estava na iteração do for anterior, em que o i estava valendo 1. Então, ele vai voltar para cá. Agora, i vai valer 2. Beleza? 2 é menor ou igual a 10? É menor ou igual a 10. Vai iniciar esse for de novo. J igual a 1. 1 é menor ou igual a 5? Aí vai verificar. J é maior do que 2? Não. Vai pular para cá, vai mostrar 2 e 1. Vai executar mais uma, foi para 2. 2 e 2. Na próxima, está valendo 3. 3 é maior, sai. Volta para cá e agora vale 3. Entendeu? Todo mundo? Na verdade, então, esse item ele está negando que está falando for. Ele está negando que está falando no for. Ele está falando que vai até o 5, Mas ele não deixa ir até o 5. Isso aí. Se a gente trocasse aqui por 2, daria o equivalente. Poderia tirar esse break dali. Mas tem situação em não. Tipo assim, eu quero que se J for igual a I, por exemplo. Aí o negócio já fica um pouco mais tenso, né? Mas entendeu? Tipo assim, é a seu critério. A hora que o break for executado, ele encerra a estrutura que ele está dentro. Entendi. Assim, por exemplo, se colocasse lá aluno e nota, né? Aham. 10 alunos e 2 notas. Aham. Aluno 1, aí 2 notas do aluno 1. Isso, pode ser. Aluno 2, 2 notas do aluno 2. Poderia ser, mas assim, só o tópico que é o break, né? A hora em que ele foi executado, a estrutura em que ele está dentro, encerra. Então assim, só uma curiosidade, aqui nesse caso, o que vocês supõem que vai aparecer na tela? Agora deu uma judiada, né? Vai aparecer todos aqueles que não vai dar aquela na matriz. A diagonal? 1. Então vai aparecer 1, 2. Não vai aparecer. Não, ele vai aparecer um e vai parar, ele vai voltar para o outro ciclo. Aí ele vai. Não, ele vai aparecer um, depois ele vai. 1 vai aparecer? Ele já vai brincar, não vai O aparecer. primeiro, ó. Aqui tudo tá fora. Isso aí, então quando I for 1, ok? J vai valer 1 também, aí ele vai chegar aqui. 1 é igual a 1? Ele vai encerrar esse for de dentro. Então ele vai sair aqui e agora I foi 2. Isso, aí 2 e J valendo 1. É diferente, vai aparecer 2, 1. Aí na próxima ele vai voltar aqui, 2, né? 2 é igual a 2? Vai sair. Aí depois 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Isso aí. Vai pegar a parte esqueci o nome da Da diagonal principal, né? preparação para a prova, isso aí. Beleza? Tira esse código na mente aí. Entendido? Não, você pega a Transpõe pega agora aquele ela. pedaço para esqueci o nome. Agora Só transpõe. compilar isso daqui. Transpõe. Partido superior, transpor? Verdade. Então, beleza. Aqui, ó. 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2 e assim vai. Verdade.
E separado por vírgula. Na hora que aparecer um outro, esse vai ficar para a prova. Então, então vamos lá. O quinto. Tá dando ideia, né? Tá, então aqui, criar um programa para exibir a média de N números inteiros informados pelo usuário. Caso o usuário digite um número não negativo, o programa deve continuar pedindo um número positivo. Então ele vai falar bem assim, ó, vou digitar 10 números inteiros positivos. Aí ele foi e digitou o primeiro. Aí o programa vai falar, digite o segundo. Ele foi e digitou o segundo. Na hora dele digitar o terceiro, ele digitou um negativo. O programa vai ter que continuar falando para ele, não, digite o terceiro. Digitou negativo, digite o terceiro, até ele digitar o número que a gente quer. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o usuário vai pedir, na verdade, o usuário vai informar, digite a quantidade de números. Essa parte é mais difícil. Então, int, quantidade, leitor.next int. E agora? Pode fazer um do mesmo. Pode fazer do, só que por enquanto vamos forçar a utilização do for. Mas, Não, mas- a pergunta dele, pode fazer um do dentro de um for? Pode, você pode combinar todas, não tem restrição nenhuma. Todas as estruturas, até switch case, que a gente usa muito pouco, você pode combinar eles do jeito que você quiser, para atender a sua necessidade. E não tem uma quantidade de níveis. Se você quiser colocar um for, que dentro dele vai ter um while, que dentro vai ter um do while, que dentro vai ter um if, que dentro um switch, tranquilo. Óbvio que o seu programa vai ter um custo computacional maior, né? Mas você pode fazer o que você precisar. Criar um programa para exibir a média de N números inteiros. Agora digita um número negativo, né? Ah, é verdade. Um número negativo. Obrigado. Negativo. Então não É positivo. doido. Você tem um... Eu tenho. Vamos pôr um não positivo, então. Não positivo. Beleza. E aí? Um for. Um for dentro do for? Não, não tem não. É, mas... Então, pô, pra validar, acho que eu precisa fazer alguma coisa pra Mas pode ser a sua ideia. Vamos ver. Fala o que você faria. Não, eu tô viajando, tô pensando como validar. Eu tô meio louco. Aí tá chegando A quantidade ele já entrou aqui. Não, agora tem que sair informando. Certo. Então, se ele informou 10, concorda que eu vou ter que pedir 10 números para ele, no mínimo? Sim. Então, o que a gente pode fazer aqui? Int, número. Mas como é que vocês vão contar quantos números ele já digitou? Um contador, né? É. Não? Contador igual a zero. Igual a 0. Ah, Aí se número... eu vou na do Arthur. Enquanto contador o quê? Pode ser. É que você geralmente faz o contrário, né? Enquanto contador, Aquelas pro Vasco, né? menor igual, Eu ia fazer quantidade maior igual a contador. né? Menor igual ou menor? Peraí. Não sei, deixa eu ver. Cria um É programa. porque ele vai dar a volta... vai Menor somar igual. mais um. É menor. Menor. Por quê? É menor porque a gente está começando o contador em 0. Então, por exemplo, imagina se forem dois números, ok? O contador está valendo 0. 0 é menor do que 2? É, vai entrar, executou uma vez. Foi para 1. 1 é menor do que 2? É, executou mais uma. Agora ele foi para 2, que chegou igual. 2 é menor ou igual, executaria mais uma, 3 vezes. Se eu fosse contador igual a 1, Ah, não, aí fechou. Ok? E aí? Contador mais, né? eu preciso de uma soma. Vamos primeiro supor que o usuário é bonzinho e ele não vai sacanear a gente, tá? Pra gente ir progredindo gradativamente. Então, systemout.println. Talvez agora a sugestão do Arthur seja melhor. Do Arthur não, do Matheus seja melhor. Agora a gente tem que falar bem assim, ó, digite o primeiro número. Óbvio que não vai ser por extenso, tá? Que eu nem sei depois do 10. Décimo... Enfim. Tá? Então vai ser 1 O, 2 O, 3 O e assim vai. Dá para usar o próprio contador, né? Então digite o, aí vai ser primeiro, segundo, né? Então aqui seria mais contador, só que quando for o primeiro ele vai falar o quê? O zerésimo, né? Não sei nem se existe. Mas então aqui o que a gente pode fazer? Manda aqui o 1 e aqui igual. Beleza? Foi? Tá, então digite o, vou pular a linha só para enxergar. Nossa, dá pra O fazer isso aí com switch case. contador
Ozinho só vai ficar de primeiro, segundo, número. Nossa, esse é o trabalho do caralho. Beleza? Nossa, ó, suíte. O que a gente tem que fazer? A média, né? Tá. Então, e aí? Não, int não. Mas é inteiro que ele vai digitar. Né? Então, número, leitor.nextInt. Tá, e aí? Para fazer o cálculo, agora faz a média, O né? critério de vocês, tá? É a média, como que eu faço? É a soma dos números, soma dos Isso, números. fora do for. Você Hã? precisa dizer fora. Então a gente vai criar uma soma, né? Não, a soma não precisa, a média. Não precisa? Porque, ó, você vai fazer a média dentro, aí você já vai ter o valor da média dentro. Se você for exibir lá fora, não vai precisar. Não, você vai ter que somar os números. Então, mas você vai estar tendo coisa quando você vai estar somando. Você vai somar e dividir, você vai ter a média. Aí você vai pensar... É que depende da abordagem. Depende do que vocês querem fazer primeiro. Vocês querem primeiro somar tudo, depois dividir? Porque se a gente pegar isso daqui, ó. Por exemplo, se eu colocar 1 mais 5 mais 7 e dividir por 3, é o mesmo que a gente colocar 1 por 3, né? Imagina que são 3. Mais 5 por 3, mais 7 por 3. Então, assim, fica a seu critério, você que vai definir qual vai ser a ordem da sua conta. O que vocês preferem? Fazer a divisão por último. Eu também faria a mesma coisa. Se você fazer por último, se você decompor, aí 1 divide por 3, aí logo for para inteiro, ele pode dar um erro de arredondamento. Verdade. Então, vamos fazer a soma, né? Então, soma começando em 0, beleza. Aqui, soma mais igual ao número, né? E aqui embaixo, double média. É isso? E agora? É a soma dividida pela quantidade. Soma dividido pela QTD. System out print ln média. Alguém vê algum problema? Do número negativo. Não, por enquanto vamos considerar que o usuário tá bonzinho. Com o usuário. Ufa, achei que ninguém ia falar. Acho que se pegar essas gravações, acho que toda aula tem a divisão inteira, né? Isso daqui vai fazer divisão inteira ou vai fazer divisão real? Divisão inteira, né? E aí? Eu ia falar, mas eu deixei que ela... Ah, entendi. Tipo da barata, né? Se você não vou deixar ela levantar e aí eu mato. Participar da... E aí? Muda para tudo. Possibilidades. Ó, uma possibilidade, eu mudar, por exemplo, soma para double. Já resolveria. Tá, mas você não quer. Você acha que assim, a soma de números inteiros vai dar número inteiro. Só que vai ficar incoerente para mim se eu botar isso aqui double. O que você pode fazer? Especificamente no momento da soma, você pode falar para o Java, Java, esse número aqui, ele é inteiro. Mas para essa operação, enxerga ele como sendo um número real. Como que você faz isso? Você coloca, por exemplo, se eu transformar tanto a soma quanto a quantidade para double, concorda que a divisão já vai ser real? Poderia fazer essa conversão para as duas, mas só uma já é suficiente. Ok? Não entendeu, Arthur? De volta. Se soma tivesse sido declarada como double, essa divisão seria real ou inteira? Obrigado, Arthur. Seria real, visualiza? Beleza. Se quantidade fosse double, essa divisão seria real ou inteira? Real, ok? Então, se um dos dois elementos para a gente aqui for double, a gente sabe que ele vai fazer a divisão real, que é aquela que a gente quer. Certo? Só que eu não quero, estou de chatice, ou às vezes por incoerência mesmo, na verdade, por coerência. Quantidade aqui sempre vai ser inteiro. Soma, de fato, também sempre vai ser inteiro. Soma de inteiros vai dar sempre um número inteiro. Então, você não quer criar uma variável que seja do tipo double. Só que para cá, você vai ter que falar para o Java que isso daqui, ou isso daqui, é double. Então, como que você faz isso momentaneamente naquela linha? Você coloca aquilo que você quer converter entre parênteses, beleza? Lá no comecinho do parênteses, você abre e fecha parênteses de volta. E aqui dentro você digita o tipo de destino que você quer. Double. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando para o Java, ó, especificamente da abertura desse parênteses ao fechamento, considera essa variável soma como sendo double. Converte o valor dela para double. Entendeu?
Beleza? Na linha de baixo, se eu fizesse soma dividido por quantidade de novo, já daria a divisão inteira de novo. Ok? Foi? Certo. Então aqui vamos compilar. Sei lá, 5, 6... Tá bom. Ah, não, falei que era 5, 5, 6, 0. Já não sei no quanto que tá, não. Vamos pôr mais um aqui para dar 12. 12, acho que 3, 2, 1. É isso? Nem sei. 5 com 6, 11, 12, 13, 14. Deu errado, né? 15. O que rolou aqui? Ah, não, o 5 não conta, gente. 6 com 1, 7, 7 com 2, 9, 10. 10 dividido por 5, 2. Beleza? O que estava gerando a confusão é porque esse 5 é a quantidade de números, não é um número que entrou para a soma. Beleza? Tá, então aqui está parcialmente funcionando. Só que o problema é se ele digitar 5 aqui e o usuário digitar menos 1, ele deveria ter continuado no primeiro ali, ó, ele não deveria ter seguido. Ok? E agora? Dá para colocar um if, mas eu acho que eu não faria com if, não. Mas pode ser, se fosse um if, o que você faria? O que você faria com o if aqui? If. Pode ser criança também? Hã? Pode. Pode tudo. Tudo que a gente já viu, você pode misturar. Sempre. Hã? Switch case também pode. Aqui? If. Hã? Se número menor que 0, menor ou igual, né? Aí se ele digitar outro número, dá também. Tem o continue, mas a gente não viu ainda. Só que continue aqui não resolveria. Não é só botar de novo? Digite de volta. E se ele digitar pela terceira vez errado? Dá tela azul na cara dele, né? Pode. Pode ser também. Então o que a gente poderia fazer? Uma possibilidade, a gente colocar isso daqui dentro de um do while ou dentro de um while. É? Mas o while, aqui a gente sempre a primeira iteração vai ter que ter. Né? Num do while a gente teria que fazer uma gambiarrazinha lá para ele entrar na primeira. Enquanto que? Enquanto o número menor igual a 0, continua aqui dentro. Só que aí tem que fazer um. Não tem botão. Faz sentido. Né? Só que aí vai ficar repetindo. E mais qual que é o problema de ficar repetindo? A gente não tem problema, só que vai ficar estranho. Que não vai avisar a carta que não vai levar. Ah, não, aqui a gente... Ah, entendi. Um ifzinho aqui, se número menor igual a 0, digite um número positivo. Né? Beleza, resolveu. Alguém viu algum problema? Muito código para ver problema, né? Vou compilar, tentar compilar para vocês terem uma dica do que é o problema. Esse primeiro erro aqui, ó. Na linha 20, tá falando assim, ó, não pôde encontrar o símbolo, qual símbolo? Variável número. Em qual linha? Na linha 20. Sempre que dá esse erro é o quê? Porque ele declarou a variável. O número não está dentro só da variável. Sempre. Esse erro aqui, ele é clássico, tá? Sempre que aparecer cannot find symbol, não pode encontrar símbolo, qual que é o símbolo? Ó, símbolo, variável tal coisa,
você está usando a variável e você não declarou. Ou você pensa que declarou, mas não declarou. Colocou uma letra maiúscula, enfim. Ou ela está dentro de um escopo que você não enxerga. O que é o nosso caso? Ele está falando aqui que na linha 20, a gente está usando uma variável que a gente não declarou. Ah, int número tem que ficar lá em cima. Pode ser, se colocasse no escopo superior, mesma coisa. A diferença é que ele estaria mais amplo ainda. Ah. Para que colocou esse system out? Alguém sabe? Dentro do while. Ah, dentro do if. Ah, isso mesmo. Para sair esse textinho bonitinho. Isso, aparecer esse textinho bonitinho e ele continuar. Beleza? Mas não precisaria. Então aí 5, beleza, 6, aí não, digitou errado. Quarto. Já poderia ser o LN com espaço para sair tudo em uma linha. Digite no escrito. Beleza? Foi? E... Isso aí enfeitou o pavão, cara. Ah? Esse enfeitou o pavão. Enfeitou o pavão, aham. Só mais um e aí acabou. Hoje ele e o Arthur estão controlados na gravidez. Então vamos lá, ó. A gente quer criar um programa agora. Quero criar um programa para mostrar todos os números. Vou mostrar todos os números não divisíveis por 3. Ok? Criar um programa para mostrar todos os números não divisíveis por 3, só para a gente não precisar ler, e menores que 50. Todos não dá, né? E aí, usando for? Usando um for. Isso. Só enquanto vocês pensam, deixa eu só lembrar um negocinho, ó. Embora a gente tenha aprendido o break, não tem nada que você não consiga fazer sem utilizá-lo, tá? Então, tudo que você faz com o break, se esse break não existisse, você conseguiria também. Ok? Ele é só um complementozinho. Tá. Agora... porque o break ele vai deixando vocês preguiçosos para pensar o que é que ele faria. Concorda que eu vou ter que andar... Eu quero só os positivos, tá? Números positivos. Beleza. Andar de 3 em 3? Não, eu quero os não divisíveis. Os não divisíveis. De 1 em 1, né? Porque, por exemplo, tem que mostrar 1, o 2, o 4, o 5, o 7. Okay? Então, com o passo, a gente não vai conseguir resolver. Porque, por vezes, ele vai dar passo 1, por vezes, ele tem que dar passo 2. Ok? Então, o que eu sugiro? Que a gente faça passo 1 e analise lá dentro quem tem que mostrar, quem que não tem. Ok? Com for, como que vocês fariam? Não, eu quero menor que 100, que 50. Menor ou igual. Vou pôr direto aqui, tá? Aham. Começando em 1, né? Porque o primeiro número que a gente vai mostrar é o 1. Beleza. Menor ou igual a 50, certo? Contador mais. Beleza. Mostrar essa na tela. Se contador mod 3 diferente de 0, system out print ln contador. Tudo bem? Tá, isso aqui é o que a gente já saberia fazer. O que daria pra gente fazer também para resolver esse problema, utilizando um outro conceito eu poderia colocar esse system aqui. Concorda que quando contador for divisível por 3, ele vai entrar nesse if? Eu quero, de alguma forma, cancelar a iteração atual e pedir para ele ir para a próxima. Tá? Eu não quero encerrar
todas as minhas iterações como o break faz. Só quero falar para ele assim, ó, essa iteração atual anula, vai para a próxima, ok? Como que eu faço isso? Você coloca o continue. Então, o que ele vai fazer? É como se ele chegou nessa linha, ele pula para essa linha aqui. E segue tudo o mesmo fluxo que ele estava fazendo. Quando ele chegar nessa linha, ele vai ignorar tudo que está daqui até aqui. E volta para o for. Isso também vale para a estrutura mais interna que você está utilizando. Se eu tiver for dentro de for e lá dentro um contínuo, esse contínuo só vale para a estrutura mais próxima. Ok? Então, se a gente compilar... acho que não vai dar para testar, mas vamos ver. Mas aí, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9... Beleza? 9 não. Entendido? Alright? Hã? Da sua forma? Não, dá pra fazer daquele outro jeito, porque Do anterior, por que fez assim? Para eu apresentar o contínuo para vocês. Se conhecer ele, você... Senão não teria como. Mas isso aqui não é mais legítimo do que o outro, é tudo forma de programar. Ok? porque no futuro que isso continua. Nada, o cara tá ali frenético, programando sozinho no mundo dele, eu tô falando aqui pras paredes. O contínuo, ele encerra a iteração atual. Ele tá aqui, ó, na hora que ele encontrar um contador que é divisível por 3, e ele chegar nisso daqui, ele vai falar, ó, vai lá pro final do meu for, aqui. Aí ele volta pra cá. Entendeu? Ou seja, ele ignora o resto dessa minha iteração. Se fosse o break, Se fosse o break, adeus sairia e viria pra cá. Barra barra também comenta. Barra barra comenta uma única linha. De volta. Se eu tivesse duas linhas aqui. Aqui ele está comentando duas porque no meu eu programei para ele quebrar a linha automático. Mas aqui é linha 1. Isso aqui tudo é linha 1. Ok? Mas se eu tentar colocar alguma coisa aqui, pode ver que não é comentário. Eu teria que também comentar aqui. Barra barra. Aí se eu quisesse comentar essas duas tudo junto, barra asterisco, asterisco barra. Ok? Beleza, galera? Dúvidas? Tá, então tem os exercícios lá no portal. Senhor, Oi. podia quebrar alguém esse exercício aí pra entregar, hein? Porque amanhã nós temos prova. E nós temos... Deixa eu mostrar, posso mostrar para o senhor o meu resumo? Não precisa. Não Desse precisa. assim, ó. Ele pode mostrar isso pro professor. Desse folha assim, ó. Professor, prova assim. É desse tantinho assim de resumo, assim, ó. Pra gente ler. Não tem problema. Deixa eu só... Na verdade, assim, deixa eu ver se não tem problema Podia mesmo. aumentar o prazo. Então, vai entregar isso. Não, na verdade, eu acho que dá... o problema vai ser o seguinte. Correção. Mas a gente pode trabalhar aquela outra tabela. Peraí, mas não é química ou seja? Ah, não. Aqui não tá nem previsto correção. Então, deixa eu ver o que eu tinha aqui. Pera aí. É 3, 7, 5. A gente tá no dia 25. Ah, não. A correção dos exercícios é no dia 2. A prova é no dia 3. Mas eu acho que esse exercício até já tá pro dia... Ah, é? Tá. Então fica pro dia 2. Só que aí ficam... Ah, não. Os outros não precisam entregar. O outro é só pra... Esses daqui não precisam entregar, tá? Os exercícios de preparação. Pode fazer isso daí, se for o caso, na aula de amanhã. Na aula de amanhã vai ter que fazer uma coisa. Aí fica... De fato, a aula de amanhã ela seria destinada para vocês fazerem os exercícios. Qual vocês escolhem. Tá? Deixa eu ver a chamada.